Microlesões na sua fibra muscular não causam hipertrofia. O seu Perfeito, é a primeira frase corretíssima. músculo não regenera maior e mais forte. A hipertrofia não acontece Para quem estuda, isso já é algo que a gente tenta desmentir há muito tempo. A hipertrofia não acontece. Inclusive, eu acho que o estudo mais característico sobre isso é de 2016, não é? Do Felipe Damas. Porque você gera microlesões no seu músculo e ele vai regenerar maior. Já faz anos que a gente tenta desmentir isso, mas ainda existem pessoas que acreditam nisso e existem pessoas que passam essa informação para frente e mais pessoas acabam acreditando nessa besteira. Quando você treina, de fato, acontece microlesões na sua fibra muscular. Porém, isso não sinaliza hipertrofia. O processo de reparação do tecido muscular não é o mesmo de hipertrofia. Esses são processos separados. Deixa eu ver se ele colocou aqui o... Ah, ele não colocou o estudo do Felipe Damas. Eu acho que o do Felipe Damas é o mais conclusivo. Na realidade, hoje a gente já tem bastante evidência mostrando que o dano muscular não consegue sinalizar hipertrofia. E que, inclusive, quanto maior o dano muscular, quanto mais microlesões você tem, menor vai ser... Aqui, ó, viu? Ah, ele colocou assim, falei, ó, Felipe Damas. É esse mesmo. Inclusive, esses caras aqui, eles são da USP, tá? São brabíssimos. Eu tive uma aula no mestrado com o Carlos Ugrinovich. Os pesquisadores da área de treinamento do Brasil são muito bons. Tem o professor Edilson Cirino, que é de Londrina também, é muito, muito brabo. O que esse estudo mostrou, não sei se ele vai discutir o estudo mais a fundo, mas o que acontece assim, ó, pessoal? No estudo do Felipe Damas, ele observou que no começo do treinamento, você tem muito dano muscular e tem muita síntese proteica. Aí você pensa, pô, se você tem muita síntese proteica, você vai ter mais hipertrofia? O que ele mostrou é que não. É que a síntese proteica, ela começa a se relacionar com a hipertrofia depois que o dano diminui. O que isso significa? Significa que quando você tem muito dano, essa síntese ela é utilizada para reparar o dano e não necessariamente para provocar hipertrofia. Então, se você tiver um excesso de dano muscular, você não vai ter muita hipertrofia, porque você tem que reparar o músculo antes para que depois ele cresça. Vai ser hipertrofia. Isso acontece, a confusão também acontece, porque a reparação do tecido também acontece por síntese de proteínas. Inclusive, o dano muscular consegue sinalizar células satélites que seriam usadas para hipertrofia. Só que acontece que a reparação do tecido vai roubar as proteínas que seriam usadas para hipertrofia. Exatamente porque seu corpo entende que recuperar a fibra muscular que já tá ali é mais importante que hipertrofiar ela. E tem um outro aspecto, né? Existe uma síntese proteica que ela é utilizada para você reforçar a estrutura do sarcômero. Tem um estudo que é bem legal, que ele mostra assim que quando você fica, por exemplo, uma semana sem treinar, algumas proteínas de ancoragem que protegem contra o dano, elas já começam a ser reduzidas. E aí a gente tem uma potencial explicação do porquê quando você fica um tempo sem treinar e você volta a treinar, você tem muito dano, muita dor muscular. Porque essas proteínas que promovem essa adaptação, elas já começaram a se perder. Então, provavelmente as primeiras adaptações que você começa a perder assim que você para de treinar são essas que protegem o músculo. Então, apesar do dano muscular ir ativar células satélites que seriam usadas para hipertrofia, elas não vão gerar hipertrofia. Porque o dano muscular por si só não sinaliza hipertrofia. A hipertrofia vai acontecer por um fator que a gente chama de tensão mecânica, que é o estresse. Esse campus que ele está usando é aquele do... Me fugiu o nome do... Mas é da hora esse tênis aqui. É sofrido internamente pela célula muscular, que vai dar início a um processo que a gente chama de mecanotransdução. As microlesões... O ponto é que, assim, o que eu falo é que provavelmente o estímulo que gera hipertrofia vai provocar dano. Mas não necessariamente porque tem mais dano, tem mais hipertrofia. Eu acho que essa é a linha de raciocínio, porque o dano ele é meio que um efeito colateral dessa sobrecarga mecânica que exige bastante metabolicamente e estruturalmente da fibra muscular. O dano muscular não sinaliza, não gera hipertrofia. Então, se você não quer ser mais enganado e quer aprender como ter os melhores resultados, já me segue aí, porque amanhã tem mais um vídeo novo, coisas novas. Microlesões... Aí tem uns comentários aqui, ó. O cara comentou, toda semana muda. Não é que toda semana muda, gente. Eu vou falar o que eu sempre falo. Rede social, qualquer pessoa produz conteúdo. Mas não é todo mundo que estuda para produzir conteúdo. Esse vídeo aqui é um vídeo bem embasado. Isso que tem aspectos que eu discordo do Pedro. Só que o ponto crucial para mim é que eu sempre falo para as pessoas, eu não vou discordar de todo mundo e concordar com todo mundo. Eu leio as evidências e de acordo com o que as evidências dizem, nós debatemos o tema. Agora, quando a discussão é bem embasada, é uma coisa. Agora, assim, por exemplo, vamos puxar para outro nicho. Um cara grava um vídeo com a câmera lá de... a resolução de 144p, ele pega e grava um vídeo da caixinha de leite falando que o leite tem soda cáustica. O vídeo viraliza, a informação veio não sei da onde e todo mundo acredita.
Aí quando a gente fala que o leite faz bem, o pessoal fala, todo mundo fala uma coisa. Não, pessoal, não é que todo mundo fala uma coisa. É que nós que produzimos o conteúdo com base em estudos, e se vocês forem no meu Instagram, por exemplo, vocês vão ver que ontem eu tava lendo um artigo sobre suplementação de vitaminas e desfechos em saúde. Agora eu garanto pra vocês que tem gente que fala pra suplementar vitamina sem ler artigo nenhum. Aí é óbvio que cada um vai falar uma coisa, tem um pessoal que estuda e um pessoal que não estuda. E na rede social todo mundo produz conteúdo, porque a rede social não tem o filtro de que conteúdo é embasado, entendeu? Então não é que cada um fala uma coisa. É que vão ter conteúdos mais corretos e mais bem embasados e outros conteúdos que são ruins, porque as pessoas não estudam, simplesmente isso. No caso do vídeo do Pedro, ele fez um vídeo bem embasado e a informação que ele passou está correta. Pelo menos de acordo com as evidências que eu conheço e que ele conhece, que boa parte das pessoas da área conhecem, a linha de raciocínio é essa mesmo. E como eu falei, eu não concordo com tudo que ele fala. A gente tem alguma discordância no que tange a volume de treino. Mas a questão é que não dá para negar que o conteúdo tem um embasamento, né?